Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí a polêmica que tá rolando, né? O Neto meio que acabou ofendendo toda a torcida do Flamengo, na minha opinião, porque quando ele fala instituição Flamengo, né, ele acaba atingindo uma gama muito grande de pessoas, inclusive a torcida, né? Citando porque o Flamengo não renovou com o Hugo, lá o Neneca. Porque lá no Flamengo pode ter sido alguma coisa relacionada a racismo, entendeu? E os caras que estão metendo a lenha, entendeu? Rolou uma polêmica braba. Olha, eu me arrisco a dizer que esse tipo de comentário do Neto é passivo até de processos, tá? Não vou não vou ficar surpreso se ele começar a não receber processos, entendeu? Porque ele acabou ofendendo muita gente com esse tipo de declaração dele. Mas vamos ver aí que os caras comentaram aqui, tá? Os créditos vai estar na descrição, tá? Verifica se você está inscrito no canal, deixa esse like aí para dar uma moral. E bora ver aí que o vídeo ficou bom. Também tem um cortezinho do Opina Porco falando sobre isso. Ele dá uma opinião muito sucinta, inclusive. O Papa perguntou ao Felipe Luiz sobre a declaração do Neto. Duas, né? Porque o Neto fala de negócio de micro-ondas, com os meninos do Ninho, um absurdo. Isso eu nem vi, essa parte. Eu não vou nem botar isso aí, nem Papo. Isso aí não dá. Isso aí nem não dá assiste, porque não dá nem pra brincar com isso aí. Ele falou isso. Eu não vi essa parte, não. O completo, que tá no X, que o pessoal postou, ele fala com desrespeito, que na pergunta minha pro Felipe, eu falo a forma desrespeitosa que ele falou dos meninos do Ninho, e na sequência ele falou da questão do Flamengo ter mandado o Hugo embora por ser preto. Isso a gente vai discutir, a gente vai mostrar isso aqui. Mas a questão é esse negócio de brincar com a situação do Ninho, isso não cabe nenhum tipo de brincadeira. Ele falou que morreram dentro de um... Isso é um aí absurdo, não dá, né? Usar essa palavra não dá. Isso aí não cabe, cara. Não cabe. Tem família, a família das crianças, dos meninos, as famílias estão assistindo as coisas aí, cara. Vamos ver o que disse o Neto em relação à situação do Hugo, né? Que tá brilhando no Corinthians, ex-goleiro do Flamengo, que tá se destacando. Vamos ver o que ele disse no programa dele lá na TV Bandeirantes. Vamos lá. Numa negociação esdrúxula de vocês do Flamengo, com um goleiro que é monstruoso, que vai ficar 10 anos nesse patamar. Se tivesse no Flamengo, já estava convocado. Se tivesse no Flamengo, desculpa, eu entrei na frente da câmera. Se tivesse do Flamengo, ele já estaria convocado. É um absurdo o que o Flamengo fez em relação a um jogador. Será porque ele é negro? Goleiro? Será? No Flamengo já teve algum goleiro? Não lembro. No Corinthians, vários. No São Paulo, vários. No Santos, vários. Né? Será? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Porque vocês quase acabaram com a carreira dele. Tem outro trecho aí da fala do Neto? Bota aí o restante só para a gente poder, né, mostrar sem edição o que ele falou sobre o mesmo assunto. É um outro trecho, né? Vamos lá, pode rodar. E aí, ninguém falou nada. Sabe o que as pessoas, principalmente dessa imprensa aqui, e a do Rio, que são bairristas pra caramba, sabe o que eles falam? Olha, mas ele dava trabalho, ele não sei o quê. No Flamengo já tá na seleção. Então, meu irmão, o que vocês fizeram? Vocês tiveram a oportunidade de ter um grande goleiro. Vocês têm um goleiro mais ou menos que é o Rossi. O goleiro bom que vocês tiveram aí é o menino Diego Alves, do Botafogo. Baita goleiro. Mas vocês deixaram de ter um goleiro de 20 milhões de euros, de 30 milhões de euros. Esse cara, daqui a pouco, ele tá na Premier League. Daqui a pouco o Real Madrid contrata ele. Daqui a pouco o Barcelona contrata ele. Espero que o Corinthians fique com ele. Bom, são essas palavras do Neto. Eu já vou aqui dar o meu pitaco muito rapidamente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ô, Ilan, deixa eu só... Eu faço questão de botar mais um trecho aqui, ó. Mas ninguém fala desse absurdo que o Flamengo fez com ele. Ninguém fala. Ninguém fala da imprensa que demorou quantos anos dos 10 anjos que morreram. Não foram 10 jogadores, não. Foram 10 anjos, 10 crianças que morreram num forno micro-ondas. Nada mais a acrescentar, meu irmão. Nada mais a acrescentar. Ô, Ilan. Fala, Raiz. O Flamengo ao longo chamou de sua história... Baixa meu retorno aqui, gente. Tá muito... Por favor, fala, Raíza. Desculpa, gente, desculpa.
O Flamengo, ao longo de sua história, né, tem vários jogadores negros. Um deles, inclusive, é hoje capitão. Ele usa a faixa de capitão, que é o Gerson. Né? Acho que foi muito infeliz a colocação do Neto. O Hugo, acompanha o Hugo desde menino. O Hugo realmente se deslumbrou quando ele sobe para o profissional, joga aquele jogo lá contra o Palmeiras, arrebenta naquele jogo, os garotos jogaram, ele arrebenta e ele começa uma sequência agarrando muito jovem, né? O pai dele tinha falecido, algumas questões familiares, e ele realmente se deslumbrou, teve vários problemas, vivia na noite. Ele mesmo reconhece isso. Chegou ao ponto de que o desgaste entre ele e a torcida era gigante, pela falta de comprometimento dele num determinado momento com a camisa do Flamengo. E outros goleiros estavam ali, disputando com ele. Bons goleiros, inclusive. Né? E o Hugo acaba, depois, ele é emprestado, vai para Portugal, ele toma um choque de realidade, de ver que, poxa, não é bem assim, se eu não focar, se eu não trabalhar, tudo o que se esperava de mim não vai acontecer, porque o cara na base, ele não é craque ainda. Ele pode ser um projeto de craque, mas você só vai descobrir se realmente é craque ou não quando chega no profissional. Sabe? Então, assim, o melhor para todo mundo realmente foi a saída do Hugo. Ele tá muito bem lá no Corinthians e eu acredito que no Flamengo ele não estaria tão bem. Até por questão também da falta de confiança da torcida, situações psicológicas, né? Ele teve acompanhamento, trabalho mental, para recuperar a qualidade que ele tem. E sobre seleção brasileira, ele está no radar do técnico Dorival Júnior. De repente, em março, pode ser que a gente veja já o Hugo convocado. A primeira questão é a seguinte, né? O Hugo não seria o primeiro nem o último jogador na história do futebol mundial ou brasileiro que possa ter tido uma fase ruim, ou um começo ruim, ou um momento ruim num clube e que se recuperou largamente em outro clube. Então, isso é um fato. O que a Raíza trouxe aqui é um fato. O Hugo, quando deixou o Flamengo, estava mal. O Hugo falhou seguidamente. O Hugo foi questionado justificadamente, muitas vezes, pela torcida do Flamengo. Isso não significa que ele seja uma porcaria, que ele seja um jogador que não tenha mais conserto, como está tendo no Corinthians, como se recuperou fora de campo. E jogou com o Felipe Luiz, tá? Provavelmente isso teve muita influência, a recuperação dele fora de campo, né? A disciplina, a questão dele se tornar um profissional mais correto fora de campo, né? E dentro de campo o resultado está aparecendo. Porém, entretanto, claro, né? E isso aí não invalida que cada um possa ter a sua opinião. Eu não vejo nenhum problema no Neto poder ter a opinião de que no Flamengo ele possa ter sido injustiçado. Eu acho que não foi. Mas o Neto pode achar que ele possa ter sido injustiçado no Flamengo. A questão é quando o Neto começa a misturar as coisas e faz uma insinuação leviana de que, será que foi por causa de racismo? Né? Porque quando ele levanta isso aí, ele não está fazendo uma pergunta, ele está insinuando que pode ter sido isso. Né? E racismo é uma questão séria demais para que a gente levante dessa forma leviana, jogue no vento a reputação, as intenções e o comportamento de tantas pessoas. Porque quando ele fala do Flamengo, o Flamengo não é uma pessoa, o Flamengo é um monte de gente. É a comissão técnica, são os outros jogadores, é o corpo técnico, é a diretoria, a torcida. Então, o Flamengo, né, quando ele fala o Flamengo, ele está falando de um coletivo gigantesco de pessoas. O Flamengo é racista, Neto? Sério mesmo? O Flamengo é racista? Como é que pode? Eu não vou então, nem assim, falar. É muita leviandade levantar isso aí, muito diferente de apenas questionar se a saída do Hugo foi correta no Flamengo ou não. Isso aí ele tem todo o direito, embora eu tenha o meu direito de discordar também. Ele saiu porque tinha que sair mesmo, né? Fala, a Raíza, ela cita o exemplo do Gerson, mas eu não vou nem falar do Gerson, eu vou falar de um jogador da mesma posição e que inclusive jogou no Corinthians. Se chama Felipe. Goleiro Felipe. Jogou no Flamengo. Antes do Hugo, foi campeão pelo Flamengo. Ex-corintiano. Ex-corintiano. Bruno. Não, mas eu acho que o Felipe é porque assim, o Felipe se assemelha até mais ao Hugo porque ele é um negro retinto. Então, o negro retinto, ele sofre mais racismo ainda do que até o Bruno, que muita gente considera moreno, digamos assim, que não é negro. Mas o negro retinto, que é o caso do Felipe, ele sofre mais racismo ainda do que o negro, digamos assim, que tem a pele um pouco mais clara. O Felipe é um exemplo perfeito de que isso não se trata do Flamengo. Ele jogou no Flamengo, ele foi campeão pelo Flamengo, ele foi contestado, ele foi elogiado, ele foi criticado, assim como o Hugo. Inclusive o Felipe jogou no Corinthians. Então assim, eu não vou nem falar do Gerson de hoje em dia, eu vou falar do Felipe.
Alguém em algum momento questionou se o Felipe sofria racismo antigamente? Em nenhum momento isso foi falado. Então, assim, eu acho que o que eu mais lamento que o Neto, que é um cara que eu sempre admirei, ele é engraçado e tudo mais, é um comunicador que... Aí, tá aí, ó. É um comunicador que inclusive, ele se destaca por esse jeito dele ser mais original, digamos assim, que já teve problemas com outros perfis fora de campo e tudo mais. Cara, racismo não é pauta pra ser esvaziada. Racismo não é fofoca. Racismo é crime. É crime. E quando você ensinou que alguém tá cometendo um crime, você tem que responder por isso, cara. Então, assim, lamentável e já deveria ter se desculpado há muito tempo. Há muito tempo. O Rodrigo Esteves botou aqui no chat: Flamengo teve alguns goleiros negros na sua história. O Birajara, Alcântara, nos anos 70. Adriano e Neneca nos anos 90, eu lembro já dos dois. O Neneca que deu o apelido, inclusive... Ao Hugo Neneca. O Felipe, campeão da Copa do Brasil de 2013, que a gente citou, o Bruno, enfim. Bruno, Zé Carlos, mas aí não tem a questão da pele. É até desnecessário falar disso aqui, né? Isso aí é um troço que... O Neto falou assim no programa dele lá sobre o Hugo Souza. É um absurdo o que o Flamengo fez em relação ao jogador. Será porque ele é negro? Goleiro? Será? No Flamengo já teve algum goleiro negro? No Corinthians, vários. No São Paulo, vários. No Santos, vários. Será? Eu não lembro. Um comentário de teor muito preconceituoso. Na verdade, assim, ele não está sendo preconceituoso, mas ele está acusando a instituição, né, no caso o Flamengo, né, o clube de regatas do Flamengo, de ser uma instituição, um clube preconceituoso. Sendo que, na verdade, pessoal, jogadores dão certo e não dão certo a todo instante. Isso acontece a todo instante. Se você for no Palmeiras, isso vai acontecer. No Corinthians, isso já aconteceu. No São Paulo, isso já aconteceu. Em todo o clube, existem jogadores que às vezes não conseguem ter a oportunidade ou não se destacam com a oportunidade, vão para outro clube e às vezes se consagram. É normal isso. Para quem assiste futebol, para quem acompanha o futebol, sabe muito bem disso. Eu não acredito que essa afirmação, esse comentário do Neto, que ele coloca o comentário em forma de perguntas, né? Ah, será? Você entendeu? Deixa no ar. Para as pessoas não chegarem e falar assim, você tá tendo uma visão equivocada. Não, eu só fiz uma pergunta, só que são perguntas retóricas. Para quem sabe, uma pergunta retórica, ela compreende o mesmo entendimento de uma afirmação. Não existe como você mudar o significado e o sentido da língua portuguesa, embora muita gente hoje está querendo mudar, mas não tem como. A compreensão é aquela. E aí o Felipe Luiz ele falou sobre isso na coletiva. Ele falou o seguinte, eu vi o Hugo crescer, vi ele evoluir, ser importante e perder a vaga no time. Ele mesmo não estava bem. Ele mesmo sabia que tinha que sair do time. Eu era companheiro dele. Mas é um cara que deu a volta por cima. Que quebrou a cara, foi para Portugal, saiu da zona de conforto dele no Rio de Janeiro. Um cara que começou a se dedicar para o futebol e hoje deu a volta por cima e já estão falando dele na seleção brasileira. Isso é mérito total dele. Acredito que o Neto tenha sido infeliz. Neto fala tantas horas, que é normal que ele erre alguma vez. Tenho certeza que ele tenha se arrependido. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: será que o craque Neto, ele vai se desculpar no programa dele? Será que ele realmente se arrependeu, igual o Felipe Luiz falou? Porque, cara, você pode ser a pessoa mais clubista do mundo. Você pode falar assim, eu odeio o time tal, eu odeio o time B, o time A, o time C. Não suporto. Só que tu tem que comentar as coisas com uma propriedade. Você tem que ser uma pessoa coerente, coesa nos seus comentários.
É isso aí, nação. Isso aí foi mais um vídeo aqui no canal. Bom, minha opinião sobre tudo isso aí, né, cara? Eu não tenho nem muito o que falar, porque se eu for falar aqui, eu posso acabar até falando coisas aqui pesadas demais pela minha indignação. Eu só acho que quando você dá um microfone a uma besta, entendeu? A gente vai ver esse tipo de coisa, entendeu? Porque o cara não consegue separar as coisas, ser profissional, entendeu? Fala as coisas sem pensar. E ele não pediu desculpa não, até onde eu sei ainda não pediu desculpa não, entendeu? Eu acho que ele ofendeu sim, ele não ofendeu só a instituição, ele direcionou aquele tipo de eu vou chamar de ofensa, né? Para não falar outros nomes aqui, diretamente à instituição. Então ofendeu também a torcida, entendeu? Aos funcionários, porque ele englobou tudo, entendeu? Isso é que dá a falar sem pensar. E aí tu dá um microfone para uma pessoa dessa, que não sabe separar. Eu trouxe um corte aí recentemente que ele acabou sendo chamado a atenção pela própria direção do programa, porque tá acostumado com aquele tom de eu faço o que eu quero aqui no programa porque eu mando. A verdade é o seguinte, cara. Ele tá acostumado a fazer o que bem entende e tem um monte de puxa-saco que fica puxando o saco dele. Porque tem comentaristas ali que nem torcem pro Corinthians, mas tem que puxar o saco do Neto. Entendeu? Eu nunca vi profissionalismo nele, desculpa, entendeu? Ele sempre foi pra mim uma pessoa que... Ele gosta de polêmica, ok, isso faz parte do jogo. Só que ele tem que dosar o que ele fala. Ele tem que dosar o que ele fala porque ele já foi racista. E ele mesmo fala isso. Já falou isso em programas, que ele cuspiu no rosto de um árbitro negro. E ele mesmo falou, eu era um racista. Ele fala que se arrependeu. Só que quando você tem um passado muito sujo, você não tem que apontar dedo. Entendeu? O Flamengo é racista. Como é que ele pode falar uma coisa dessa, uma afirmação dessa? Ele já foi. E ele assumiu. Então ele não tem essa moral para apontar o dedo para alguém, para especular que uma instituição seja racista. Mas isso é minha mera opinião. Escreve nos comentários o que vocês acham, se vocês acham isso coerente, correto, se vocês ficaram indignados como eu, entendeu? O Flamengo tem muitos jogadores negros, inclusive o nosso capitão é negro, entendeu? E um baita jogador, entendeu? E é isso, galera. Não vou falar mais não, porque vou acabar falando coisas aqui que quando eu fico indignado a gente fala sem pensar. Os créditos vai estar na descrição, tá? Deixa nos comentários o que vocês acham. Verifica se você está inscrito no canal. E deixa seu likezinho aí, valeu? Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.